Então, está aí, já estamos iniciando mais um estudo, né? Um estudo que a gente tem que realmente muito cuidado. Tem muitas partes que no livro dos Espíritos que precisam ser estudadas, né? Não pode ser simplesmente. E vamos, então, nesse momento, agradecer à espiritualidade, que, como sempre, está conosco. Jesus mesmo nos deixou essa informação, dizendo que onde tivesse dois ou mais falando em nome dele, que ele estaria entre nós. Sabemos que, como são muitas pessoas, então eles têm lá, como diz, esses prepostos, encarregados dos cursos, enfim, de uma gama muito grande de auxílio a nós aqui, encarnados. Vamos, então, dar o início a mais um estudo de hoje. Que assim seja. Vamos aqui compartilhar. Eu vou pedir desculpa que vocês estão vendo aí que a minha voz está um pouquinho diferente, mas é só a voz. Tá? Tá aí. Então, já estamos aí compartilhados. Só pôr isso aqui mais para o canto aqui. Eu coloco aqui em cima, fica melhor. Aqui fica... Então, é isso aí. Vamos lá. Hoje nós paramos na 834, né? E ela é, como todas as perguntas aí da lei da liberdade. Então, nós temos aí... Olha, Linda, vamos só recapitular só essa, né, que é onde nós paramos. O homem é responsável o homem pelo seu pensamento? Olha, essa questão, essa resposta aqui, a gente tem que analisá-la com muito cuidado. Então, olha bem, perante Deus é. Então, a gente fala assim, quer dizer, então eu sou responsável pelos meus pensamentos? Sim, porque a partir dele é que nós vamos movimentar uma série de energias, vamos colocar assim, no nosso, em nossa volta, dependendo do nosso pensamento. Mas aqui a pergunta é: ele é responsável? Perante Deus é. Então, sendo perante Deus, os outros, né, para com todos nós irmãos, sim, e só existe mesmo essa responsabilidade do pensamento perante Deus. Né? Então, está ali, olha. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Aqui tem uma parte muito interessante para a gente debruçar e estudar. Porque a gente se lê assim, mas deixa eu ver aqui, perante Deus é somente, aí vem uma explicação, somente a Deus, sendo possível reconhecer, quer dizer, somente a Deus, sendo possível, quer dizer, Deus nos reconhece, nós somos, vamos dizer assim, um pedaço dele, né? Como já foi dito, nós estamos aí, então, fazemos parte, como Jesus falou, vós sois deuses, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. E aí, evidentemente, é uma palavra Deus num outro sentido. Né? A gente precisa fazendo essas questões para ficarem mais claras. Então, aqui, Deus, é possível nos conhecer no nosso mais mínimo detalhe nosso, né? No mais ínfimo. Ele já nos conhece, ele nos criou, ele sabe. Então, ele ou condena ou absolve, segundo a sua justiça. Olha, esse ele, se nós formos interpretar numa questão de analisar o texto, é nós que nós vamos nos julgar. E nós, quando desencarnamos, nós vamos fazer o quê? Ou nós vamos nos condenar ou nós vamos absolver. Ou seja, se a gente for explicar aqui, não, na questão da reencarnação, é nós que vamos diante das nossas atitudes tomadas, geradas pelos pensamentos, é que nós vamos fazendo toda essa questão vamos dizer assim, não seguir as leis, a lei eterna. Então, ali, segundo sua justiça, que segundo as leis estão conosco também. Nós sabemos o que é certo e errado. O que precisamos é viver para colocá-las em prática. Então, está aqui, olha. Começando, então, propriamente dito hoje, 835, será a liberdade de consciência. Olha, nós temos aí que eu sempre falo, olha, liberdade de consciência. O que será isso, hein?
Será a liberdade de consciência uma consequência de pensar? A consciência, olha, consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Olha aí. Então, o que acontece aqui? A liberdade de consciência. A consciência é um pensamento nosso, íntimo, de nós orientar, como estava na questão seguinte, anterior. Então, a consciência é um pensamento íntimo, que já veio conosco, que nós somos seres pensantes, como todos os outros pensamentos. Então, tudo que nós pensamos determina, por uma variante, até nas questões psicológicas, né? Nós temos aí várias e várias palestras sobre esse assunto, até com aquele, eu não vou me lembrar o nome dele, não, que eu estou... E que vai falando dessas questões da liberdade de consciência, o que nós temos que fazer, o que nós temos que fazer, né? Então, essa é a parte importante de nós. Nós não precisamos falar que odeia uma pessoa. Se nós pensamos lá no nosso íntimo e nós não gostamos de uma pessoa, detestamos. Nós não, olha, veja bem, aí tem uma liberdade. Nós podemos ter uma liberdade. Nós podemos não gostar daquela pessoa, mas também o verbo aí, gostar, de uma maneira diferente. Nós não precisamos ser amigos de todas as pessoas. Nós vamos ter uma maior afinidade com as pessoas que conosco estão na mesma faixa de vibração. Tá? Então, aí que nós vamos subindo nessa questão de liberdade. Quanto mais liberdade nós tivermos, mais nós vamos ficando com consciência dessa questão. Olha a outra pergunta. Tem o homem direito de pôr, embaraçá-los, a liberdade de consciência? Falece-lhe tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, olha aí, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem. Deus, pelas leis da natureza, olha que nós falamos várias vezes das leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. As leis da natureza, que quando começamos a entrar nesse capítulo das leis, terceiro capítulo das leis, né? Várias leis aí. Mas a primeira que está lá é a lei da natureza, que regula que as regulações entre como Deus e o homem. Nós temos um Criador, e esse Criador, ele fez tudo. Então, se ele já fez tudo, ele fez nós. Ele sabe, de antecedência, por antemão, a capacidade nossa. Os limites nossos vamos dizer assim, os limites nossos nessa faixa de tempo que nós estamos. 2022 é uma faixa de tempo em que ele sabe da potencialidade nossa. Nós já poderíamos ter evoluído muito, mas nós estamos um pouquinho preguiçosos, ficamos discutindo coisas que não fazem, né? Se elevar os pensamentos. O que é aqui, ó, que é o que resulta os embaraços que se opõem à liberdade de consciência? Né? Então, uma pergunta objetiva aí, olha. Está perguntando para os espíritos, tá, mas o que causa esse embaraço? Que vai ainda se opor à lei à liberdade de consciência. Nós temos a consciência de pensar como nós queremos, né? A lei da liberdade de consciência. Mas como nós não temos consciência, aí é que nós, então, o nosso peso também é menor. Um índio que, há um bom tempo atrás, que matasse uma pessoa, ele tinha um peso aquilo. Hoje não, hoje aqui já nos centros urbanos é diferente. Então, aí, ó, constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. Então, é mais ou menos aqui, até muito pontual essa parte, para a gente fazer encaixar os temas que nós temos na vida.
Então, agora nós estamos aí na questão política. No político, não tente constranger ninguém a proceder de acordo com o seu modo de pensar. Ou esse é bom, ou esse não é bom. Cada um tem a liberdade de consciência de querer votar em quem quiser votar. E, numa democracia, vence aquele, né, que tiver o maior número de votos. Isso que é aquela coisa, a voz do povo é a voz de Deus. Então, se eles estão querendo, ou quem for votar em um ou no outro, está ali, vai exercendo. Agora, quando nós queremos impor a nossa maneira das pessoas procederem, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. É isso que a gente vai se libertando. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? É respeitável isso? Olha o que eles vão falar aqui. Olha. Toda crença é respeitável. Então, é o que eu falei antes. Nós não podemos fazer as pessoas achar que o espiritismo é melhor que os outros. Não. Nós temos que respeitar, né, as crenças das pessoas, certo? Nós respeitamos a deles, assim o meu direito começa, né, o direito termina quando do meu próximo começar. Então, não tem sentido. Você não convence nesse sentido aí. O que mais acontece quando quer se mudar a opinião de uma pessoa, ela acaba ficando não gostando da gente. E por isso que quem está, é uma coisa assim que a gente fala, quem está na frente, ele pode estender o braço para quem está atrás, mas o de trás tem que abrir a mão e pegar a mão de quem está na frente. Mas isso raríssimas vezes acontece. Uma vez conversando aí, as pessoas usaram uma frase assim, o problema é que nós somos cabeçudos. Nós demoramos, porque não estão essas informações no nosso cérebro, então a gente quer se achar que já tem uma opinião formada. Tem uma música aí, no Ney Matogrosso, do que ter aquela opinião formada sobre tudo. Então, estaria. Será respeitável aquele que escandalize? Vamos ler aquele lá em cima ali. Ó. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Aí nós vamos ver que é uma coisa tão interessante essa crença, se a gente colocar como filosofias, né? Todas elas são boas, tirando algum equívoco ali, aqui, acolá, quem vai apresentar isso aqui, mas as crenças aí, no caso, religiosas, são boas. Agora, o problema é o que as pessoas fazem. Né? Se eles quiserem, de uma maneira, desvirtuar e levar, conduzir ao mal, vai ser responsabilidade de quem assim fizer. Né? Então, olha, será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Olha, eu acho que até essa questão aí desse estudo que nós estamos fazendo, né, dessas perguntas que estão aí, elas vão esclarecendo bem para nós a questão que a gente está aí, como atualidade aí, as eleições. Dá para encaixar. Por isso que eu falo que a leitura do Livro dos Espíritos, a cada época, ele tem uma coisa chamada aqui de Jesus, né, foi também orientada por Jesus, aquela coisa transcendental. Ele vai servindo para várias coisas. Ele não serve só para uma coisa, ele orienta, ele transcende. Então, será responsável aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa com ele? Jesus também pontuou sobre essa questão aqui do escândalo. E Jesus falou, olha, o escândalo é certo, né? Mas ai de quem o promovê-lo. Ou seja, escândalo é inevitável. Então, o que será que acontece? Isso é falar com caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Então, em outras partes, será responsável aquele que escandalize com a sua crença, um que não pensa igual a ele? Olha, isso é faltar com a caridade e atentar contra a lei de liberdade de pensamento. E tudo isso, a gente pratica isso aqui, às vezes, muitas vezes durante o dia. Muitas vezes, durante o dia, eu vejo, às vezes, né, que nem pais, às vezes, querendo implantar na cabeça do filho
né, que certas coisas, na hora que os pais, no caso, têm que ser muito atentos e responsáveis na condução, na orientação da vida daquele espírito que combinaram antes, lá antes de encarnar, que ele tem uma responsabilidade muito grande que vai ser cobrada. Nós já estudamos também essa parte. Aonde nós negligenciarmos com os filhos e por causa de acontecimentos que foi falta de atenção nossa, vai escandalizar. Então, é isso que nós temos que já começar a ter em mente, que os nossos pais já foram, o meu já foi, aí, né? Então, tem outros que estão aí, também os mais novos vão ser pai. Então, não adianta você falar, filho, faz assim, faz assado. Deixa ele. Deixa ele fazer a peça que ele está imbuído, vai representar o ator que é, e cabe simplesmente as orientações. Porque está ali, ó, isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. A pessoa não pode pensar. Olha aí, será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Olha, hein, será atentar contra a lei de liberdade de consciência por óbices na crenças, né, capaz de causar perturbações à sociedade? Ora, podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inaceitável. Aqui também, se a gente for pegando para a questão da educação familiar com os filhos, olha, podem reprimir-se os atos. Não faz isso, não faz aquilo. Tem que ter esse canal aberto. Mas a crença íntima é inaceitável. O Kardec achou por conveniente colocar aqui, olha, reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiro, não é atentar contra a lei de liberdade de consciência, pois que essa repressão, em nada tira a crença de a liberdade, que ela conserva integral. Então, ele dá uma boa esclarecida, né? Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença da liberdade, que ela conserva integral. A pessoa está com aquela crença. Então, agora, olha o detalhe que está aqui, ó, que às vezes a gente passa a reprimir-se os atos. Aquilo que é o ato. Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inaceitável? Não, está aqui embaixo, é lógico. Nós temos que fazer a reprimir os atos. Se a gente levar para o lado da educação dos filhos, você tem que reprimir aqueles atos que os filhos não têm condição de fazê-lo. Não vai ser mexer na lei de liberdade dele. Porque, vamos dizer assim, na questão, se a gente levar para o lado dos pais, cabe realmente aos pais fazer essa questão. Então, aí, para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram, obedecendo a falsos princípios. E isso vai entrar um pouco na questão da evolução de cada um, né? Dependendo de cada um, a evolução, a pessoa aceita ou não aceita certos princípios falsos. Precisa conhecer, senão vai cair sempre. Olha aí, a resposta os espíritos deram assim, ó, certamente que podeis e até deveis, olha aí, mas ensinai, a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força. O que seria pior do que a crença daquele a quem desejaríeis convencer? Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Isso a gente não pode se colocar contra.
Mas olha que aqui vai deixando claro para nós um roteiro de vida muito interessante, né? Ficou alguma dúvida aí com vocês aí? Ou que alguém quer comentar alguma coisa? Flávia? Não quer? Olha, você vê que interessante aqui, que ó, certamente que podeis e até deveis, mas ensinai. Tem que fazer que nem Jesus, servindo-vos da brandura, né, e da persuasão. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos, seja obrar com violência. Aí entra aquela questão do pai. O pai tem que orientar, né, tem que dar educação. A educação vem do lar. Né? A educação vem do lar. Ah, não, meu filho foi contaminado na rua com certas coisas, isso e aquilo. Olha, agora está colocando piercing, sei lá, tatuagem, isso aqui. Olha, o pai e a mãe usam? Não. Então, ele arranjou a tribo dele em algum lugar do passado que está aí presente com ele, aquelas questões de tribais, né? Olha, por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Primeiro que a gente vai vendo aí que essa questão, olha, por quais indícios pode-se reconhecer, poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a melhor, que é a única da verdade, que quem está com ele está com Deus, quem não está, está fora. Olha, será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei do amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal, viu? Qual o indício? É esse aí, o amor. Esse é o sinal, porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda a doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. E aí eu vejo, como eu já falei certas vezes aí, que a questão nossa a gente vê determinados segmentos aí que não ensinam, né? Não ensinam os famados seguidores com a maior amplitude, parece que é ensinar sempre de uma maneira. E a gente não vê esse tipo de coisa nas doutrinas orientais, no taoísmo e uma série de outras coisas, no próprio judeu. Eles explicam aquelas coisas. Por isso, quando a gente quer explicar alguma coisa do Velho Testamento, nós corremos grande risco de fazer tudo errado. Né? Agora, o próximo título é aquele que a gente vai, né? Vai como liberdade, né? Que todo mundo fala, é livre-arbítrio. Né? Que a gente tem o direito de usar o nosso livre-arbítrio. Vamos estudar para ver se é mais ou menos isso, nós temos esse direito? Olha aí, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar. Tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Deu uma explicação pontual pela pergunta que lá tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Olha, pois que tem a liberdade de pensar. Isso já é, então, o quê? A liberdade, o livre-arbítrio de seus atos. E ainda também tem, igualmente, a de obrar. Se isso nós fizéssemos isso, nós teríamos o quê? Um robozinho, marionete. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Aí a gente é bom relembrar aqui agora, né? A liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Então, tá? A pessoa vai crescendo, a gente também já deduz. Nas primeiras fases da vida,
Quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de projeto com o desenvolvimento das faculdades. Também é outra palavra usada muito. Já teve uma aula aí que eu já expliquei muito, aí já expliquei um pouco mais sobre a questão a gente já ter na ponta da língua essa questão de faculdades. Né? Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, ou seja, até onde ele já está atingindo, não é mais maduro, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, vocês veem que até o próprio livre-arbítrio ele vai crescendo com a individualização maior do ser humano. Ele vai passar também a ter um maior livre-arbítrio, mas, ao mesmo tempo, ele vai passar a ter mais responsabilidade. Eu vou beber, vou começar meu livre-arbítrio, eu vou tomar umas garrafadas aí de pinga aí, e etc. Ele vai ter um livre-arbítrio de beber, mas se ele beber e não souber a consequência que isso pode ter, ele vai ser o responsável por isso. Assim como nós fazemos aí, se a gente for colocar até o termo, muitas coisas que nós fazemos utilizando do nosso livre-arbítrio, da maneira nossa de pensar, nós utilizamos nosso livre-arbítrio induzindo pessoas. Não constitui obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer. Não constitui obstáculo. As predisposições instintivas são a do espírito antes de encarnar. Olha, por essa frase a gente estamos vendo. A minha próxima encarnação, eu posso ser mulher, eu posso estar em outro país, com outra cor, ou com outro... Né? Com tudo, mas tudo que eu tenho é o meu espírito. Por isso que tudo que nós aprendemos, nós não esquecemos. Mas eu não me lembro que eu fui na outra vida, na encarnação passada. É lógico, você agora vai pegar uma nova, como se fosse uma peça de teatro, vai se vestir com essa indumentária e vai fazer. Mas tem coisas que tem aquelas que a gente faz por insight, né? E aí você vai vendo que vem aquilo que nós estudamos, já vem, parece que a gente não precisa procurar muito e aparece. Olha aí, as predisposições instintivas são a do espírito antes de encarnar, tudo combinado. Conforme seja esse mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis. Olha, hein? A quem muito foi dado, muito será cobrado. É isso que está querendo dizer aqui, então. Olha, conforme mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis. Porque eu já falei, aquele que não tem conhecimento, ele é menos responsável. No que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Por isso que Jesus falou, aquela oração que ele ensinou para nós, olha, pedindo, praticamente na última estrofe, pedindo para que nós não caímos nas tentações. Então, fechando aqui, lembrai-vos de que querer é poder. Então, as pessoas que bebem, que fumam, que fazem qualquer coisa, naquele exemplo que diz Jesus, com aquela mulher hemorrágica, hemorradiça, né? Em que ela foi lá e tirou uma virtude de Jesus. Então, querer é poder. Por isso que Jesus não falou a sua fé te curou, né? A sua vontade te curou. Vários e vários melhoras de pessoas a partir do momento que elas não precisam ou não, entrem numa igreja, numa religião, qualquer coisa, mas a partir do momento que ela se direciona para fazer o bem e evitar as tentações, ela já vai melhorando e muito. A 846 diz aqui assim, olha, sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo. Olha, cada pergunta, né? Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo, e se essa influência existe, não será exercida
com prejuízo do livre-arbítrio. Quer dizer, então, os nossos órgãos, isso, ismo ali é um sistema, né? É um sistema de órgãos. Então, nesse sistema de órgãos aí que ele está falando, é isso aí. Eles não vão tirar, os órgãos não tiram o nosso livre-arbítrio. Foi interessante aqui, ó, até aqui, pelo menos, a pergunta não está aparecendo, a resposta não está aparecendo. Mas acredito que vocês têm aí também o livro na mão, né? Diz aqui assim, olha, é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaralhar-lhe as manifestações. Por isso que a gente, só um takezinho, por isso que quando você vai para uma... acho que nós passamos por isso na última aula da quinta-feira passada, justamente o que interfere numa boa comunicação mediúnica. Né? Ou seja, a influência à matéria, né? O que é bebida, álcool, isso e aquilo, que influencia, que pode, aí sim, embaralhar as manifestações. Daí vem que nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Olha que beleza, hein? Porém, o instrumento porém, o instrumento não dá faculdade. O nosso corpo não ensina-nos nada. Ele está dizendo, porém, o instrumento não dá faculdade. Além disso, cumpre se distingam as faculdades morais das intelectuais. Tendo o homem o instinto do assassínio, seu próprio perispírito é, indubitavelmente, quem possui esse instinto e quem lhe dá. Não são seus órgãos que lhe dão. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento, para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de si. Nossa, vou beber uma aguinha aqui que nulifica os seus pensamentos ruins, né, se for assim, para só se ocupar da matéria, pois que não cuida mais de se premunir, né, para ficar com uma premonição, premunir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por, olha lá, vontade sua. Está vendo que entra a questão de fé? É pela sua vontade. Ainda está dizendo a verde 367 seguinte, influência do organismo. O nosso organismo, fechando essas questões, ele não interfere com nada, tanto é que está bem claro aqui, olha, que aqui, ó, tendo o homem o instinto do assassínio, seu próprio espírito, porque nós somos trino, né? Perispírito, que mais? Corpo físico e qual outro? Quem me responde aí? Não responderam. Então, nós somos seres trinos. Então, tendo o homem o instinto assassínio, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto. Aí é que nós vamos ver crianças pequenas fazendo certas atrocidadezinhas, que a gente não dá bola aí, que os pais têm que realmente orientá-los. Porque nós estamos vendo a questão do espírito se manifestando logo de uma criança pequena. E, principalmente, ele vai tomar conta e vai realmente apresentar o seu cartão de visita após os 7, 8, não tem uma data, mas após 7, 8, até no máximo 9 anos, ele começa a tomar uma personalidade diferente do que ele foi anteriormente, mas o espírito que vai começar a passar a tomar conta das atitudes dele se ele não se policiar. Olha aí. Vou voltar aqui.
a aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? O que seria essa aberração que ele está dizendo, hein? A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Já não é senhor no seu pensamento aquele cuja inteligência se ache perturbada por uma causa qualquer, e desde então já não tem liberdade. Aí nós estamos vendo bem aí o que um obsessor faz. Essa aberração constitui, muitas vezes, uma punição para o espírito que, porventura, tenha sido, noutra existência, fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como déspota no de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. Aqui é que a gente vê toda a sequência que acontece conosco, hein? É muito claro aqui essas questões do livre-arbítrio, a pessoa vai se deixando cair pelo orgulho, pela vaidade, todas aquelas coisas que vai tendo aqui. Olha. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como déspota no corpo de um escravo, e aí vai indo. Por isso que Jesus pontuou, né? A felicidade não é desse mundo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento de quem tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Mas aí, o espírito, como está falando ali, o espírito, porém, sofre por efeito esse constrangimento de que tem perfeita consciência. Ele vai sofrer isso, já vai começar a expurgar na própria terra. Aí a gente vê pessoas que chegam a uma determinada idade, que já deveria desencarnar, e não desencarna, e já começa a cumprir essa parte de começar os sofrimentos atrozes, e fica esticando, fica como. Aí a pessoa fala, mas isso não pode, quer dizer, pode, justamente para ver se de uma hora para outra ela inverte a polaridade dos seus pensamentos e passa a agir de outra maneira. Como a gente pode dizer, é uma bênção. Por isso que às vezes as pessoas estão um familiar doente, aquela coisa, está lá, a gente está vendo que ele está lá, a capa do bate, né? A capa da gaita. E as pessoas ficam orando, mas como orar para ele? Para quê? Ele vai. Tem que orar para ele se colocar numa posição tranquila, esperar a hora que os bons espíritos vierem fazer o tratamento. Agora, as pessoas ficam rezando lá para ele ir embora. Eu acho que as pessoas que fazem isso, no sentido, é o seguinte, elas não têm o mínimo carinho àquela pessoa. Que ela quer que a pessoa que está sofrendo fique sofrendo mais durante um tempo, só para ela, às vezes, não perder o pai, a mãe. Não. Nós temos dia e horário de saída, mas às vezes a gente consegue, os outros conseguem atrapalhar essas as entradas, não, as saídas. Né? Olha aí, servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devida à embriaguez? Olha, servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devida à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão para satisfazer as paixões brutais. Em vez de uma falta, cometeu duas. Agora, também a gente não tem que começar também, a gente vai vendo, vai deixando essas deixas, que às vezes a gente, quando vê uma pessoa que a gente já não agrada muito e acontece uma coisa desastrosa com ela, a gente fala, bem feito! Eu falei, aí a gente que é espírita fala, já está começando a pagar aqui na Terra. Silêncio. Não julgueis para não ser julgado. Pode ser que vou falar que as minhas dívidas são maiores daquele que está fazendo aquelas coisas. A gente não vê.
Então, como eu não sei as minhas dívidas, não sei se eu estou praticando direito nem nada, então uma coisa eu posso aprender. E isso nós temos que aprender faz tempo que Jesus já deixou essa orientação. Não julgueis para não seres julgados. E se a gente for pegar na existência nossa, quantas vezes a gente saiu julgando qualquer pessoa, às vezes a gente sai julgando de uma maneira de julgar, querendo, às vezes, ajudar. Mas as pessoas normalmente não mudam, porque quem quer que fosse. Se fosse assim, os psicólogos aí seriam aí realmente um hospital. A pessoa vai lá, entra numa sessão com o psicólogo, acabou, vai embora, resolveu. Né? Então, olha aqui, porque foi voluntário que o Heber, né, se privou da sua razão. A Lei 849 diz aqui assim: qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? O selvagem, isso nós já vimos anteriormente, a resposta até nem precisa ir muito longe, ele está na selvageria, então ele não tem, ninguém está privando ele de nada. Ele vai usar o instinto. Então, está ali, olha, o instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade. No tocante a certas coisas, olha, vai colocando uma espécie de regrinhas, mas aplica com a criança essa liberdade às suas necessidades, e ela se amplia com a inteligência. A criança vai pegando, logo aos 6 anos já se coloca na escola, para isso sim ela vai aprender o quê? Ela vai começar a aprender a pensar, e nisso de aprender a pensar, ela vai aumentando a inteligência. Evidentemente, a gente tem visto hoje que poucas pessoas conseguem redigir um texto, fazer uma petição, em qualquer lugar. Tem dificuldades, às vezes, de pensar. Né? Então, a gente nunca é tarde. Eu falo para qualquer uma pessoa, mas eu não sei, né? Não sei o quê. Olha, você não morreu ainda, começa agora. Né? Começa agora. Se fizer todo dia, à noite, 1 horinha de estudo, se programa autodidata, vai melhorar. Qual a faculdade predominante no homem em seu estado de selvageria? O instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade, no tocante a certas coisas. Mas aplica, como na criança, essa liberdade às suas necessidades, e ela se amplia com a inteligência. Consequentemente, tu, que és mais esclarecido do que o selvagem, também és mais responsáveis pelo que fazes do que um selvagem o é pelo que os seus atos. É muito mais fácil, a gente já colocou essa aqui, eu já coloquei esse exemplo. Então, aqueles espíritos que já foram atingindo certos patamares, aí, que a gente custa falar, elevado, eu acho assim, fica meio... Né? Mas a gente dá um exemplo desse, tem que falar, olha, o espírito já fez, está lá em cima, ele consegue, através da inteligência, ele consegue descer para atingir uma pessoa, atingir no sentido bom, né, de explicar para uma pessoa, de falar direitinho como aquela pessoa quer escutar. Então, ele tem essa inteligência. Agora, ao contrário, não dá. Por isso, quando a gente chega em determinados aí, nós vamos desencarnar, nós não podemos chegar aí um pouquinho mais acima da primeira fase, né? Do primeiro céu, porque se for para os outros, nós ficamos cegos, não tem jeito, não temos ainda capacidade. Né? Temos que ir devagarinho, aprendendo, se depurando. Então, ela continua aqui, olha. Então, tu, que é mais esclarecido do que um selvagem, também é mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos. Uma criança, ela é menos, ela não tem ainda aquele senso, mas um adulto, que nem aí a pessoa que já passou aí do, vamos falar aí de uma determinada idade, já tem a responsabilidade. Aí vem, a posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos. A posição social é fora de dúvida que o mundo tem as suas exigências. Como a gente diz aí, em determinados filmes aí, que vai falar, olha, tem os engravatados. Tal. Então, a posição social do engravatado, né, é uma, e o homem mais simples é outra.
A posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos? Não, é a pessoa que está engravatada, ele tem que se compor, né? Seria postura. Se não tiver aquelas costumes e tudo mais, ele vai ficar, não vai ser um engravatado. Então, está ali, é fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Então, já dá para a gente saber essas coisas. Deixarmos, no entanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregados para vencer os obstáculos. Então, o que acontece? Deus deixa nós à vontade. Aí, ó. Você já tem conhecimento, vocês já estão começando a utilizar aquilo que eu estou querendo que vocês utilizem. Né? Então, vocês, por esforço, vocês têm que a responsabilidade de modificar isso. Se está em qualquer lugar, mas não tem que ficar constrangido. Então, está ali, ó. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregado. Está vendo? Se nós não empregarmos o esforço para vencer os obstáculos. Agora vem outro tema também, que senão vai tanto que a gente vai falando, mas isso aqui é outro que tem. Então, livre-arbítrio, você já viu aí, tem aí no 851, nós vamos ter aquela questão de fatalidade. Então, vamos devagarinho, porque haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo. Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados e, nesse caso, que vem a ser do livre-arbítrio. Aí você fala, mas se eu já nasci, já tenho meu percurso, já sei o que eu vou fazer e tudo mais, eu não vou utilizar livre-arbítrio nenhum, né? Então, o que tem aí? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez. Então, nós vamos ver que a fatalidade, na realidade, é o uso do livre-arbítrio. Aí, a fatalidade existe unicamente pela escolha do que fez o espírito. Que ele fez. Ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Olha aí, está vendo? Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino. Então, quem está sofrendo hoje, já, no processo reencarnatório, já escolheu isso. Por isso que a gente tem que agradecer a dor, porque nós pedimos para sentir dor. E o ser humano continua fraquinho. Deu uma dorzinha, ele já corre e toma remédio. Olha, tem que tomar se estiver atrapalhando, mas a pessoa tem que lutar contra isso. Então, está aqui o que está dizendo. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez, lá no plano reencarnatório. Escolhendo-a lá, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesmo da disposição em que vem a achar-se colocado. Então, vocês estão vendo que não tem fatalidade. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, aqui está difícil hoje também, viu? Onde que eu estava aqui? Desceu muito, bem muito aqui. Esses maus aqui estão querendo... então, está aqui. Haverá fatalidade dos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Olha, nós não sofremos porque Deus impôs, não. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesmo da disposição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, das provas físicas, pelo que toca às provas morais e às tentações.
O espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Esse espírito pode começar, através do pensamento, colocar a pessoa para ficar pensando, se é que você está fazendo é certo, é bom, o que acontece ali, o que é aquilo, aquilo outro. Essa é a função do espírito. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Acho que nós não estudamos direito essa questão, né, do livre-arbítrio e esse outro título aqui agora, né, que é a fatalidade. E eu acho que aí o espírito tem que pegar essas 851, 850 e as seguintes, esse capítulo todo, né, dessa lei, e começar a ler, sentar, refletir, né, para entender melhor. Porque aqui, quando fala, olha, um espírito mau, aí não, mau é quem. Olha, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, pode, né, amedrontá-lo e tudo mais. Por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de qualquer peia. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade. A pessoa vai no lugar, acontece. Vai no lugar, acontece. Independente da maneira por que procede. Não estará o destino o infortúnio? Não estará no destino o infortúnio? Aí é o que a gente fala, não podemos arriscar uma resposta. Às vezes a pessoa fala, pô, mas eu sou azarado, acontece isso. Tem que entender aqui, olha. São, talvez, provas. Olha o plural agora aí, ó. Talvez, são, talvez. Você vê que não há uma generalização aí, ó. São, talvez, aí, né? Provas que lhe caiba sofrer e que elas escolheram. Vocês estão vendo, então, que a pessoa, mas eu dou azar, eu sou um cara azarado, eu vou ali, bato meu carro. Aí eu bato meu carro. Bato meu carro. É um exemplo, entra aí, ó. Por que bate o carro, ou os outros velhos lá, o cara vai no estádio, só o dele toda vez bate? Olha aí. É prova que lhes caiba sofrer e de que elas escolheram. Nós é que escolhemos que, né, que acontecer certas coisas. Aí o que também de bater também está errado e não fez aquilo. E é muito cheio de vírgula, se a gente colocar assim. É intrincada essa coisa. Mas a gente já vai tendo conhecimento. Por isso que a gente fala, olha, o meu plano reencarnatório não é igual ao seu, e assim vai indo, de todo mundo. Então, está ali, ó. Trata-se. Bom, vou ler de novo a resposta. São, talvez, provas que lhe caiba sofrer e que elas escolheram, nós. Porém, ainda aqui lançais a conta do destino, o que às vezes, que as mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Da onde? Daqui, dessa encarnação ou de outra. Trata de ter pura a consciência em meio dos males que te afligem e já bastante consolado te sentirás. Olha, essa frase aqui é para a gente escrever, né, e pendurar aí no quadro e deixar atrás, não deixar atrás da porta, coloca no meio da sala, fica bem bonito. Né? Olha, trata de ser pura a consciência, uma consciência pura, em meio dos males que te afligem e já bastante consolado te sentirás. Olha aí, as ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou... Nossa, eu estou ruim. Estou ruim, mas assim, não estou ruim, não. Não gosto de falar que eu estou ruim, não. Não está nada ruim. Aqui a respiração não engaja com a questão da leitura. As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas
nos levam a ser bem ou bem ou mal sucedidos, de acordo com o caráter e a nossa posição social. Então, olha aí, por isso que a gente não pode, né, falsear. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos do que a nossa própria falta. É certo que para isso contribuiu algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o é que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando mas. Quando a pessoa entra num pensamento que a gente vai falar naquele, né, igual, evidentemente vai comparecer espíritos. Se aparecer espíritos só que estão daquele mesmo jeito, né, naquela choradeira, vamos falar assim, tudo bem. Agora, quando aparece, como está falando aqui, olha, influência é certo que para isso contribui. Olha como eu coloco um condicional de tempo aqui. Algumas vezes, não diz 100, se é 10. Algumas vezes a influência dos espíritos. Mas nós estamos com a porta aberta, não estamos repelindo, que é o início do próximo parágrafo aqui, ó, né? Mas também o é que podemos sempre forrar-nos, né, a essa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem mas algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podia escapar da morte. Não há nisso fatalidade. Olha, precisam a gente esmiuçar as palavras. E ele vai colocar aqui, ó, fatal no verdadeiro sentido da palavra. Só o instante da morte o é. Isso é fatal. Morreu, faltou, é uma fatalidade nós morrermos. O tipo da nossa morte faz parte da onde nós estamos atuando, faz parte da nossa persona. Agora, se nós vamos morrer em virtude de qualquer situação, chegou a hora. Então, olha, fatal no verdadeiro sentido da palavra, só é o instante da morte, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Simples e claro. Então, ali de cima está ali, algumas pessoas só escapam de um perigo, quer dizer, né? Se escapa do trem e cai ali num caminhão, quer dizer, né? Assim, vem uma pergunta, colocando aí, olha, assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, aliás, perdão, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Aí, o Kardec ainda continua perguntando, o Kardec parece que não dá trégua, né? Ele arraiou o espírito. Não pereças, e tem disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora de tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem. E muitas vezes seu espírito também o sabe. Nós já marcamos lá do outro lado, porque por lhe ter sido isso revelado, quando escolheu tal ou qual existência, lá no plano reencarnatório. Olha, o Espiritismo ele vem e tira dessas coisas de nós, elas falam assim, quer dizer que eu sou o responsável por tudo. Sim, senhor. Mas não tem mais, não põe mais, não, que já está muito bem esclarecido aí. Então, vamos na última aqui. A 854 está aqui. Ó. Do fato de ser infalível a hora da morte. O Kardec não desiste, hein? Então, agora já está colocando uma afirmação. Ele já colocou ali, já entendeu a história. Mas olha como é interessante. Tá legal.
como é de fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as preocupações que tomemos para evitá-la? Não, visto que as preocupações que tomais vos são sugeridas com o fito de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não se dê. Porque, às vezes, não vai acontecer, mas acontece da pessoa achar que vai ser, e não vai. Agora, se ela achar que vai, e nós temos aí, sim, um livre-arbítrio, ela começa a jogar muita pressão na pressão arterial, na questão da emoção, uma série de coisas, ela pode causar um pânico nos seus órgãos e vir a óbito. Então, está ali, ó, são um dos meios empregados para que ela não se dê. Ok? Então, do fato de ser infalível à hora da morte, poder-se deduzir que sejam inúteis as preocupações que tomemos para evitá-la? Ora, é inútil, tá bom. Poder-se deduzir que sejam inúteis as preocupações que tomemos para evitá-la? Sim, nós temos que evitar a morte. Por isso está aqui, ó. Do fato de ser infalível, poder-se deduzir que sejam inúteis. Não, visto que as preocupações que tomais vos são sugeridas como um fito de evitardes a morte que vos ameaça. Ok? Então, aí que a gente tem que aprender também dessa questão. Nós temos que aprender a doutrina espírita para não ter medo da morte, porque não existe morte. Nós vamos dormir, foi o que meu pai, inclusive, explicou na carta dele, na mensagem dele, que é assim, nós dormimos e acordamos no outro plano. E como é que nós acordamos? Não muito diferente do que você estava. Leia-se lá, veja lá o André Luiz, esses outros livros que tem por aí, do Chico Xavier, lá do Chico Xavier, que vão nos roteando. Nós não vamos acordar assim no momento. Vocês lembram daquele filme? Filme não, do livro da Patrícia, que aconteceu o seguinte: por pedido dos pais, para que ela não sofresse após a morte, e na lógica seria os pais irem na frente, mas aí existe um pressentimento da coisa, porque houve a combinação lá no plano espiritual, os espíritos estavam sabendo que ela ia embora com acho que 18 ou 19 anos. Então, eles já aproveitaram a circunstância e pediram para que, quando ela desencarnasse, que ela ficasse uma semana, vamos dizer assim, entorpecida, para depois acordar depois de 7 dias. E foi o que aconteceu, e ela vai e pergunta, se vocês leram o livro, lembraram, ela vai e pergunta, por que ela ficou assim, né, tanto tempo? Não tinha nenhum assim, problema aparente. Aí as espiritualidades, os encarregados, ficaram para ela, não, foi o pai, seus pais que nos pediram para que fosse assim, assim, para você não sofrer. Mas aí é que entra uma série de coisas que a gente pode falar, merecimento, e etc, etc. Bom, então paramos aí, né? Paramos aí na 854. Né? Bom, depois eu venho aqui, marco, rapidinho. Então, chegamos aí mais uma vez a esse final. Hoje, quase que eu já ia colocar, faltou um pouquinho. Como é que é? A aula, vamos falar, eu não gosto de falar muito a aula, esse estudo, é porque toda aula tem que ter um professor, e a gente, como a gente aprende no Espiritismo, não somos professores, então não tem aula. Existe um estudo, onde que todos colaboram. Quem está na frente e sabe um pouco mais, passa para os demais aquilo que sabe. E os outros também que estiverem presentes e souberem alguma coisa, também têm todo o direito de se manifestar. Essa é a colocação. Eu não sei tudo. Né? Então, quase que hoje eu ia colocar a transmissão, né, no caso, ao vivo pelo YouTube. Então, vou adiantando para vocês, vai ser a mesma coisa que hoje. Eu mandei um folderzinho com o link embaixo. Vocês vão receber, da mesma maneira, vão receber um folderzinho com link, só que, em vez de ser do Zoom, vai ser um link do YouTube, em que vocês vão entrar lá, vai ter um cronômetro, que vai ser agendado às 8 horas,
Vocês entrar lá antes, vai estar lá correndo. Como vocês já viram, por exemplo, palestras ao vivo aí do Divaldo ou do Haroldo Dutra Dias, está agendada. A gente entra lá, pode entrar, quer dizer, a gente não entra aí, né? A gente vai lá, clica lá no link e vai aparecer um cronômetro em contagem regressiva até a hora de começar. Então, vai ser assim, eu vou mandar quando for 8 horas, já vai dar entrada, eu inicio a aula, olha, o estudo e vou passando a informação como está aqui agora. Vão poder interagir através do chat, né? Eles entram ali, que nem se fosse um WhatsApp. Eu estou falando alguma coisa, se alguém tiver alguma dúvida ou qualquer coisa assim, ali entra e faz a pergunta, a gente vai respondendo. E depois também, depois de terminar o ao vivo, elas vão ficar do mesmo jeito como é agora lá no canal, né? Pessoas não perdem, que nem às vezes aqui tem visto poucas pessoas, mas no canal estamos aí, nesse caso aí, o Livro dos Espíritos, estão a média aí de mais ou menos de 20 pessoas. O estudo da mediunidade está um pouco maior, né? Então, é assim, quer dizer, a gente está com pretensão de... Né, a gente não quer quantidade, sim qualidade. Acho que é isso que vale. Bom, então vamos, mais uma vez, agradecer por nós termos chegado até mais essa segunda-feira, dentro do nosso plano reencarnatório. Não vamos esquecer o estudo de hoje, para que nós realmente tenhamos feito isso, para nós estudarmos essa questão e colocar em prática, esse tempo a mais de tempo de encarnação que temos, e ele vai se render isso para o resto das nossas vidas. Então, são ensinamentos fundamentais. E como nós viemos aqui, o que nós estamos fazendo e para onde vamos e qual o objetivo de cada encarnação. Muitas pessoas, às vezes, não sabem o que elas estão fazendo aqui. É só olhar para dentro de si, ver o que está acontecendo, o que está em volta, já vai entender qual que foi aproximadamente o seu projeto reencarnatório, né? Então, vamos agradecer, esperando que nós tenhamos mais essa oportunidade até segunda-feira que vem e que a paz esteja conosco. Que assim seja. Então, vamos lá mais uma vez, vamos agora comer um pouquinho aquela comida japonesa. Não sei se vocês sabem, tem a comida japonesa, que é o kisorobô de ontem, né? Comida sensacional, que é uma comida mais sedimentada. Normalmente, se você for uma lasanha, já vai virar, tem que cortar ela com um talhadeiro. O arroz, Roberto, Oi. o arroz, se você comer ele de geladeira, ele tem menos... que ele, como é que é? Que ele é menos prejudicial. A questão... De geladeira é menos prejudicial? É menos prejudicial, é. No caso, um dia na geladeira, se põe no micro-ondas, né? E esquenta ali para comer com uma salada, né? Ele é menos prejudicial, assim, no caso, para a gordura no fígado, sabe? Olha, está vendo? É isso que a gente fala. Então, eu estava conversando com um rapaz, eu vou dizer rapaz, porque quando eu conheci, eu tinha uns 40, menos de 40, uns 35, ele já tinha um moleque de 20 anos. Hoje ele foi exclusivamente na firma para sei lá, para me cumprimentar. E aí nós conversando, nós estávamos tocando justamente nessas questões que é realmente interessantíssimo o conhecimento. E ainda citei para ele que as pessoas antigamente, meu pai e os outros pais, o que eles faziam? Chegavam do trabalho, principalmente no horário de verão, colocavam o banquinho, uma cadeirinha lá de fora, fazia lá uma roda, a rua lá também não era asfaltada, então não tinha trânsito, e eles ficavam lá conversando até umas 8, 9 horas, né? Trocando ideias. E aí que esse é o maior aprendizado, que é cada um ensinando para o outro. Eu realmente não sabia, particularmente, não sabia dessa questão, né? Eu acho bacana essas questões, né? Então, arroz que gelou, vamos dizer assim, que resfriou, ser ingerido no outro dia, né? No caso, é melhor do que... É por conta do carboidrato, né? Assim, aí a absorção, no caso do organismo,
ela é menos prejudicial, sabe? É aquele... Quem defende aí é até o doutor o Ribeiro, Olair Ribeiro, e aquele Peter Lu, que é os dois também, que dão mais ou menos a mesma linha, né? Mas ele é espetacular. Só que o tratamento dele é caro que dói, viu? Umas coisinhas que ele manda comprar lá, você chega todo alegre, assim, lá para comprar. Vem comprar isso aqui, cara. Quanto que é tanto? Você fala assim, não, acho que eu vou comer um arroz feito na hora. Um exemplo da frase que você falou do arroz. Vou comer da hora. Essa coisa está ficando muito, como é que fala? Está mexendo muito com o meu fundo de reserva. Que a gente não tem salário, é fundo de reserva. Bom, então a todos vocês, mais uma vez, uma boa noite. Cadê a Flavinha? Põe a cara aí, Flavinha. Agora já acabou, não está sendo filmado mais. Assim. Sim, então põe a cara aí, ó. Ninguém vai te mandar. Não. Então, mais uma vez, a vocês todos. Boa noite. Tá vendo? Mas está ficando. As pessoas vão escutar isso que você está falando também, tá? Então, tá bom. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. É quarta, né, aliás? Então, tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.